Meu amigo, minha amiga, hoje eu vou trazer informações com absoluta exclusividade aqui no Brasil para vocês sobre algo que é absolutamente criminoso e que conecta o clã Bolsonaro, a extrema-direita aqui no nosso país, com a extrema-direita mais apodrecida em todas as partes do mundo. Isso a partir de uma tentativa de feminicídio, que está colocando todo o esgoto que conecta o Bolsonaro, a família Bolsonaro, Javier Milei, Donald Trump, a direita internacional no meio dessa história toda. Seria muito importante que a imprensa fizesse mais investigações, até para demandar o clã Bolsonaro, porque esse personagem foi cortejado. Gente, o personagem central da revelação exclusiva que eu vou trazer, pelo menos aqui no Brasil, para vocês, foi convidado para fazer palestra no Senado Federal, para falar do sistema eleitoral brasileiro. Então, gente, não é para a gente fingir que essa história não está acontecendo. No meio de um ambiente em que as organizações Globo estão colocando também as suas manguinhas para o lado de fora, para a surpresa de ninguém que acompanha a história política desse grupo econômico empresarial e o conflito que sempre teve com as pautas progressistas aqui no nosso país. Já era para todos nós, principalmente para quem está no governo, quem assessora o presidente Lula, já ter tomado medidas para ter uma vacina contra esse comportamento que eles fazem. Sempre subliminar. Um comportamento de um ativismo econômico e um ativismo político. Eles estão agora reforçando, como eu sempre disse para vocês, o discurso de Flávio Bolsonaro sobre economia, sobre responsabilidade fiscal, corte de gastos. Não é por outra razão que o símbolo do criminoso, filho do criminoso mor da nação, que está disputando a eleição, é uma tesoura para cortar você, meu amigo aposentado, você aposentada, você idoso, você jovem, você que procura uma escola, você que procura emprego, você que procura um posto de saúde, você quer ver um Brasil melhor? Pois bem, se depender de Flávio Bolsonaro, você vai pagar o pato. É o que o Milei está fazendo na Argentina e que outros governos de direita estão fazendo também, né? Bom, antes de entrar nos temas, eu quero agradecer a você que está participando aqui dessa nossa caminhada, que você está possibilitando que nós tenhamos material da nossa candidatura a deputado federal. Acho que está dando para ver aqui, ó. O número você já sabe, né? Muitas pessoas falando, professor, coloca o número. Pois bem, meu amigo, minha amiga, o número é 4.000 para deputado federal. Eu estou fazendo, com o que vocês estão ajudando a gente aqui, o material mais consciente possível. Nós queremos produzir o mínimo de papel. A gente fazer uma campanha ecologicamente também sustentável, uma campanha que seja efetivamente compartilhada por vocês através do WhatsApp, a partir das informações que eu vou colocar aqui para vocês. Vou começar a deixar agora alguns links para você pegar o nosso material e compartilhar com as pessoas que você conhece também, tá bom? Nosso número para deputado federal é 4.000, com Lula presidente, né? Bom, mas vamos voltar aqui aos temas e depois eu vou mostrar para vocês uma cena aqui muito interessante que eu ganhei de presente, tá? Começando aqui com essa história aqui das capas dos principais jornais. Gente, o bombardeio vai ser esse daqui para frente. É a campanha eleitoral subliminar, dizendo que o Brasil está muito ruim, e se o Brasil está muito ruim, o Brasil precisa mudar, né? E mudar fazendo o quê? Tirando o Lula e colocando outro no lugar dele, né? O Folha de São Paulo, o número de empresas em recuperação judicial aumenta 66% em 3 anos. Quem é que pauta isso, hein? Quem é que investiga isso? E surge da onde? Isso brota do nada? De repente, os jornais começam a verificar números, e eles comparam números com outros países, comparam com outros tempos aqui no nosso país, mas isso não importa, né? Eles não fazem isso. Eles jogam a manchete para dar já o pânico econômico. O Estado de São Paulo. Eu sou o Fábio, disse lobista sobre Lulinha, segundo a Polícia Federal. Gente, é o tempo todo essa gente falando do Lulinha, né? Seria interessante o Lula chegar e falar assim, olha, quer saber do negócio? O Lulinha está deserdado, eu não tenho mais contato com o Lulinha, vocês fazem o que vocês quiserem com o Lulinha, né? Parece que é isso que eles estão querendo, né? Porque, enfim, e tentam vincular uma possibilidade do Lulinha ter sido envolvido em algum tráfico de influência para atingir o Lula. O que o Lula tem a ver com isso, gente? É um negócio, é uma distorção muito grande, né? Aí o Globo, amiga de Lulinha enviou minuta de contrato na saúde a ex-assessor. Olha só, amiga de Lulinha. O Lulinha já não está figurando como investigado central em absolutamente nada. Agora pega a amiga do Lulinha com... Gente, é um negócio muito, eu diria para vocês, né, nojento, mas
o pessoal do governo, SECOM, estrategista do PT e tal. Isso é surpresa para vocês? Eles sempre. Gente, as organizações Globo, eles têm lado. E esse lado não é o nosso lado. Eles fingem que são pela democracia, por direitos humanos e tal. Mas as pautas que eles defendem são pautas antipovo, e não é de agora. Gente, o Grupo Marinho, o Grupo Globo, eles são bilionários, enriqueceram com esse sistema que eles sempre bancaram, que eles sempre patrocinaram, que eles sempre difundiram. É aquilo que eu digo para vocês, o ativismo político e o ativismo econômico. Enfim, então é isso. E aí, olha, o editorial do Globo hoje. Crise no varejo reflete ambiente hostil de juros altos. Que crise no varejo? As vendas no Brasil, pelo menos na internet, elas se multiplicaram. Está todo mundo ainda fazendo compra. Todo mundo está pagando juros mais altos, mas todo mundo compra as coisas. Que conversa fiada é essa? Eles não têm elementos. Engraçado é o seguinte, eles não colocam dados objetivos. Porque a renda média do trabalhador subiu. O que nós temos no nosso país são alguns problemas crônicos que já vêm de muito tempo, mas as organizações Globo, o ativismo econômico, o ativismo político, eles são contra o aumento de salário para trabalhadores. Eles são contra o fim da jornada 6x1. Eles querem cada vez mais espremer o trabalhador, cortar do andar de baixo da sociedade. Nunca questionam os juros da dívida. Nunca questionam a política que o Banco Central implementa contra o povo brasileiro. E eles colocam a culpa no governo. Então, a Casas Bahia Marabras, né, expõe danos da irresponsabilidade fiscal do governo e faz um malabarismo gigantesco para dizer que o governo, por não cortar de pobre, é que provoca a Casa Bahia e a Marabras de ficarem ruins. Né? Gente, as lojas de varejo no mundo inteiro, por conta do aumento das transações pela internet, estão diminuindo o seu fluxo de compras. Mesmo assim, se você for um shopping center, você pode não ver muita gente lá nas Casas Bahia e Marabras, mas você vai ver muita gente porque os shoppings estão lotados aqui no Brasil. O presidente Lula mandou uma medida provisória sobre a tributação das blusinhas. Só que o governo federal já diminuiu, já zerou as taxas de importações de até $50, mas os governos estaduais ainda continuam a cobrar o ICMS, em torno de 20%. Então isso aí vai ser bom para ser exposto, para mostrar quem de fato defende a taxa das blusinhas ou não, né? Bom, a gente vai ter mais assuntos sobre isso. Como eu tenho dito para vocês, muitas dessas informações que a gente debate aqui, se elas fossem colocadas lá atrás, há 4 anos atrás, todos os dias explicando para a sociedade, hoje a gente teria um antídoto muito grande, né? Mas nós vamos consertar isso, gente. Nós vamos para Brasília, nós vamos combater muito essa gente da iniquidade da extrema-direita, nós vamos apresentar projetos muito importantes, vamos ajudar a unir as bancadas progressistas para enfrentar esse mundo cão todo, mas é muito importante a gente apontar caminhos para a informação, para a politização da sociedade brasileira, porque senão depois de 4 anos, 2030, a gente vai estar requentando esse café já frio e requentado 300 vezes, né? Bom, aí vem a junção dos criminosos. Gente, o Eduardo Bolsonaro levantou a bola desse ser e medo e eu fiz uma representação junto à Polícia Federal do nosso país, que abriu um procedimento, enquadrou essa figura aqui, o ser e medo, nesse inquérito aí do golpe aqui no nosso país. No final, acabaram me respondendo que o fato dele estar fora do nosso país é uma questão que depende de outras ações burocráticas, enfim, porque é um cidadão estrangeiro. Deram uma dessa aí, mas a figura aqui no Brasil, se ele vier para cá, ele vai ser grampeado e vai ser levado para prestar depoimento, porque a coisa dele não acabou não, tá? Mas aí o seguinte, para vir para o Brasil está complicado também, porque ele está preso na Bolívia. Aliado de Bolsonaro que atacou as urnas é preso por suspeita de tentativa de feminicídio. Gente, aí a situação é cabeludíssima. Eu vou tentar passar aqui para vocês algumas impressões de alguns veículos de comunicação em língua espanhola, né? Tá uma legendinha em português aqui. Vamos ver aqui algumas coisas e vamos ver o que aconteceu, porque o Ser e Medo, ele foi agarrado pela Procuradoria-Geral da República lá da Bolívia. E está em prisão preventiva, porque a situação é muito mais grave e cabeluda do que a gente poderia imaginar. Vamos ver aqui o trechinho da matéria. Habían robado la elección y después hace una muy famosa transmisión en un canal de streaming que tiene en su momento como 400.000 personas en vivo, sí, argumentando que habían robado la elección y que Lula había robado la elección y que la... Ele está lembrando aqui que o Ser e Medo fez uma live com o Dudu Bananinha com 400.000 pessoas ao vivo, porque estava naquele clima
que estavam roubando a eleição e tal, e o cara veio com a teoria conspiratória bancado pelo clã Bolsonaro, amigo do clã Bolsonaro, sócio do clã Bolsonaro, porque o Dudu Bananinha contratou um assessor do Serimedo, lá na Argentina, para fazer serviços também, e isso ele prestou contas do mandato dele. Então, o batom na cueca da conexão formal e financeira já existe, tá? Había ganado alterando las votaciones de máquinas electrónicas viejas. Una cuestión técnica que no viene al caso. Todo esto termina derivando en la exaltación de un montón de gente que termina diciendo a Bolsonaro le roban la elección, a Bolsonaro la elección. Está dizendo, tudo isso gerou esse clima na patuleia bolsonarista que acabou desaguando lá no 8 de janeiro, como ele está dizendo. Y termina en lo que después deriva en el intento de golpe de Estado en el Palacio del Planalto, cuando destruyeron el Palacio del Planalto, la Corte Suprema y demás. Después, como te dije recién, Serimedo es investigado, pero después desisten de la imputación y van por otro lado. A matéria do Infobae fala que ele é um cara sinistro, um cara obscuro. Né? E aí é o seguinte, aqui está o depoimento, aqui está a fala do Ministério Público lá da Bolívia sobre a criatura, e eu vou colocar aqui para vocês um negócio gravíssimo. Por el delito de tentativa de feminicidio en contra del señor Serimedo. A la fecha él se encuentra aprehendido. Até essa data o Serimedo está preso por tentativa de feminicídio. Se le va a tomar su declaración en calidad ahora de investigado y va a ser puesto ante una autoridad jurisdiccional donde, con seguridad nosotros, en base a los indicios que tenemos, en base al... Ele vai ser levado para as autoridades, mas eu já adianto a vocês que ele está em silêncio, não quer dizer nada. Claro, né? A capivara dele está muito cabeluda. Peligro de fuga. E em base ao peligro de obstaculização... Então ele está correndo perigo de fuga e de criar obstáculo na justiça porque ele tem conexões com o presidente atual da Bolívia. E aí um negócio interessante, ele frequenta reuniões ministeriais, o Serimedo, lá da Bolívia, mas só que ele não tem nomeação em cargo nenhum. Então de onde que ele ganha dinheiro para estar ali o tempo todo? Isso está levantando situações muito graves na Bolívia, institucionais, porque o vice-presidente da Bolívia está fazendo agora oposição ao presidente da Bolívia, chamando o presidente da Bolívia de mafioso e com ligações com o Serimedo, que teria ligações também com o narcotráfico. Vejam só como é que está a história. Mas tem mais coisa cabeluda aí. Me informan los señores fiscales de la comisión que van a solicitar la medida excepcional de la detención preventiva en una cárcel pública para esta persona. Foi mandado para uma prisão pública, está preventiva. Agora vejam só a situação, gente. O Serimedo, ele pegou a companheira dele e disse para ela, olha, eu recebi uma informação que tem alguém que vai fazer uma denúncia grave contra o Evo Morales, que o Evo Morales teria feito um abuso contra uma criança de 13 anos. Então você vai para lá, tá? Mas olha, eu vou colocar a polícia, vou colocar todo mundo para te dar suporte para não acontecer nada, tá? E você pega... E ela foi. Só que não tinha polícia, não tinha nada. Quando chegou lá, ela sofreu esse atentado, né? E ela fala sobre isso. Vamos ver. Eu estava escoltada, de que haviam polícias e me estavam escoltando, o qual é falso porque me dispararam e eu fingi que me mataram, me tirei do piso. Aí ela falou, ó, estamos dizendo, ele disse para mim que eu estaria escoltada. O cara armou arapuca para a companheira dele, mas vai vendo só a coisa cabeluda. Aí ela se fingiu de morta, né? Os caras deram 4 tiros nela. Titubeou-se que se acercava e me rematava, não? E o outro lhe disse, já estávamos, mas se tardaram. E nunca houve intercâmbio de fuego, nunca los persiguieron, nada. Ele me mentiu que me mandou. Aí ela falou, olha, se os caras deram tiro em mim, não teve perseguição, não teve nada. Por quê? Porque não tinha segurança nenhuma. Ela foi colocada na arapuca. Com escoltas. Claramente querían deshacerse de mí. Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, donde yo tenía pruebas, no solamente... Aí é o seguinte, os caras tiraram o celular dela, porque o celular tinha uma série de provas das conversas dela, inclusive com o Serimedo, né? Agressão física que havia recebido. E provas da agressão física que ela já tinha sofrido, que ela mandou pelo WhatsApp para ele, as fotos de todas as agressões que ele tinha feito contra ela. Su parte de la tentativa de feminicidio anterior, sino que además tenía pruebas de hechos de corrupción, si es que yo no fingía E tinha provas de corrupção também no celular dela. muerte, me iban a rematar. Usted fue pareja, usted vivió, usted dormía, despertaba con él. Aí falou assim, vocês viviam juntos? Ela sim. Vivimos juntos en el mismo condominio. Pues eso pueden dar fe los guardias. Sí, claro que sí. Y tengo 4 semanas de embarazo. Está embarazada. Gente,
aí é que o bicho fica mais complicado. Essa mulher estava grávida do Cerimedo. O Cerimedo tinha ido ao hospital com ela, viu que ela estava grávida, mas mesmo assim, o cara mandou matar a mulher, porque ela era um arquivo vivo das falcatruas desse criminoso. Sumindo com ela, sumindo com as provas do celular, não teria, enfraqueceria as acusações criminosas contra esse vagabundo. Desculpa falar isso, né, gente? Mas é um vagabundo bolsonarista, né? Internacional, né? Colado com o clã Bolsonaro. ¿De quién? ¿De él? Sí. ¿Y él sabía? Sí, estuvo conmigo un día antes aquí en el hospital porque me descompensé a raíz de las discusiones con él. Me acompañó, hicimos ecografía. O cara esteve no hospital com ela, gente. É isso, gente. É esse universo. Agora, a gente tem que jogar lupa sobre isso, né? Mostrar a conexão do bolsonarismo com esse cara que, tudo indica, é um cara que recebe também, tem conexões com as agências internacionais de inteligência nos Estados Unidos, né? Isso tem que ser muito investigado, mas agora no Brasil tem muita gente que não está percebendo isso. É por isso que eu disse para vocês que essa informação toda que eu estou trazendo agora são informações exclusivas, porque a imprensa no Brasil não pegou essas informações, né? Bom, mas é por isso que a gente está na luta, gente. Eu quero agradecer aqui, vocês todos estão conosco aqui, como já falaram comigo, né? Olha, coloca sempre o seu número aqui e tal. O número é aqui, ó. 4.000, vocês estão apoiando bastante, está sendo muito legal. E eu fiquei de mostrar para vocês também e falar do advogado que mandou para mim. É o advogado Almeida, que mandou esse desenhozinho muito bacaninha aqui para mim, ó. Desejando que a gente chegue logo em Brasília, né? Então, obrigado, Almeida. Um grande abraço. Gente, a gente volta mais tarde. Mande seu comentário para cá, tá bom? Um grande abraço. Tchau.